Já estou aqui com o Twitter aberto, atenta às mensagens pela hashtag correspondente médico, caso você queira participar aqui da nossa conversa. Doutor Fernando Gomes, muito bom dia, boa sexta-feira. Boa sexta-feira, bom dia Elisa, bom dia a todos e vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde. O nosso primeiro tema aqui, puxa vida, é triste, mas nos traz aqui reflexão e até para a gente compreender alguns aspectos dessa doença. Uma influencer chamada Ana Paula Rubini, de 30 anos, morreu vítima da Covid-19. Ela vinha relatando a doença, que na verdade não era Covid, porque ela já enfrentava um câncer nas células do sistema linfático. Ela tinha mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e vinha compartilhando todo esse dia a dia dela com os seguidores. Até fez uma publicação falando, puxa vida, olha que coisa, já estou enfrentando tudo isso e agora estou com Covid-19 confirmada em meu corpo. Eventualmente, ela contava que estava melhorando, só que o organismo não resistiu à infecção do novo coronavírus. Está aqui a foto dela com algumas etapas. É a segunda luta da modelo e influencer contra o câncer, já que essa doença, que o câncer já tinha se manifestado 6 anos atrás. Doutor, enfim, triste demais, né? O nosso sistema imunológico é um só, correto? Então, se um ser humano já está enfrentando um câncer, significa que o sistema imunológico já está ali em desvantagem. E aí, já com esse cenário, a pessoa é acometida pela Covid, então a Covid ganha uma força tremenda no corpo. Elisa, em medicina a gente chama isso de comorbidade ou de doença associada. Principalmente quando a gente tem o câncer e a terapia do câncer, que consiste às vezes numa radioterapia, uma quimioterapia ou até mesmo uma cirurgia, faz com que o corpo tenha um desafio a mais para lidar com uma situação adversa. Então, se eu tenho o sistema imunológico sendo utilizado para o combate, ou então até mesmo sendo imunossuprimido, existe a chance de que, se eu tenho uma infecção, sobretudo viral, que é do novo coronavírus, que vai demandar um trabalho adicional do sistema imunológico, que ele encontre ali um terreno fértil para ele literalmente fazer a festa e conseguir, então, de uma possível manifestação que poderia ser leve, com até um quadro oligosintomático, com poucos sintomas, se torne alguma coisa moderada ou grave, né? Com alteração do padrão de respiração, de troca gasosa, de funcionamento dos outros órgãos do corpo. Então, o vírus chegou em um lugar completamente desprotegido. Ele chegou num lugar favorável para que ele pudesse se replicar e manifestar todo o quadro clínico que é a manifestação da doença. A gente tinha aqui uma arte mostrando alguma coisa que faz com que a gente sempre tenha em mente o que é ter um estilo de vida saudável, algo que favorece o sistema imunológico e a boa saúde. Então, quando a gente fala ter um estilo de vida saudável, a gente brinca, né? Não é só comer alface ou fazer exercício físico no parque. É muito mais do que isso. É prestar atenção de uma forma diferenciada no seu padrão de alimento, na forma que você utiliza o seu corpo físico e até mesmo a sua cabeça, e levando em consideração que o sono reparador e atividades que façam que você tenha o seu corpo de uma forma mais tranquila para regenerar células, seja contemplado. Então, apesar disso tudo, que eu tenho certeza que a nossa querida influencer fazia, você percebe que existe uma influência genética nisso tudo, que existe a questão de eventos adversos, como, por exemplo, uma nova infecção. Sim. A gente vê que ela já tinha um câncer antes. Aos 30 anos. E depois, então, teve provavelmente uma recidiva da mesma situação. Então, assim, mesmo fazendo tudo isso, encontra um terreno favorável para a manifestação mais forte da doença. Bom, ela estava com um câncer nas células do sistema linfático. O que seria isso, doutor? Então, existem células do corpo que fazem parte do sistema imunológico propriamente dito. Então, os linfócitos, que vão trafegar pelo sistema linfático, que acabam sendo responsáveis por uma faxina e um combate de agentes micro-organismos que tendem a agredir o corpo físico. E dessa forma, você imagina, essa célula é fundamental para combater uma infecção. E bem nessa célula, ou bem nesse sistema, houve o comprometimento pela doença neoplásica, pelo câncer. Então, é de se imaginar que
ela já saiu de desvantagem, principalmente porque a doença já acometia o sistema que seria necessário para combater o coronavírus. A verdade é que a doença chegou num momento em que nada, coisa alguma, deveria chegar até ela, além da força tremenda que ela já devia estar fazendo para tentar superar o câncer. Sabe que na hora que eu li o caso da influencer, eu lembrei até de uma outra influencer digital, uma modelo, a Nayara Almeida. Ela morreu de câncer em 2018 e tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ela narrava na rede social o dia a dia dela e recebia um amor tremendo também ali dos seguidores e acabou morrendo por causa do câncer. Doutor, a Covid é uma infecção respiratória e que acomete diretamente os pulmões, correto? Correto. Quer dizer, acaba acometendo o corpo todo, mas principalmente os pulmões, onde existe a manifestação clínica da insuficiência respiratória. Certo. Então, quando ela chega num corpo que já está passando por uma quimioterapia, toda a força que esse corpo tem já está dedicada a tentar superar esse momento, correto? Ou seja, nem tem armas direito para lutar contra qualquer outra coisa. Exatamente. Encontra-se um terreno fácil da atuação do vírus ou do agente infeccioso para executar o seu trabalho, né? E se replicar. Vamos para o próximo tema, mas antes, deixa eu reforçar aqui, hashtag correspondente médico. Por isso que de vez em quando eu fico olhando aqui para baixo, olhando para o doutor, prestando atenção em todas as telas, para poder dar atenção também para quem conversa com a gente aqui. O Edson Rodrigues está perguntando, hashtag correspondente médico, existe fator genético que influencia a imunidade do nosso corpo? Sem sombra de dúvida, tanto é que tem pessoas que têm uma maior chance de combater qualquer tipo de infecção e outras ficam, por exemplo, mais gripada facilmente, ou então tem até a predisposição maior a apresentar o câncer, porque até o combate da célula do câncer, que acaba sendo algo que fugiu do controle ou da programação normal, acaba sendo limpada ou carregada pelo sistema imunológico. Respondido, então, aí para você, Edson Rodrigues. Muito bem, próximo tema aqui da nossa conversa hoje tem jogo. Brasil contra a Bolívia, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, vai ser aqui em São Paulo. E a nossa seleção, você já deve ter ouvido falar, pode ter um desfalque de uma das principais estrelas, o Neymar, o atacante que sentiu dores na região lombar. Tá aí a imagem do treino que ele fez antes de ontem, pois é, na quarta-feira à tarde, a gente repercutiu aqui. E por causa dessas dores, tem aí uma grande chance dele não estar em campo. O motivo da dor não foi divulgado, a gente não sabe o que ocasionou. Mas na hora de observar uma dor nessa região, logo a gente se lembra que o Neymar, você deve lembrar disso, daquele 7-1... Na Copa do Mundo, o Neymar não jogou. E por que ele não jogou? Porque um jogo antes, ele levou uma joelhada e fraturou uma vértebra lombar. E o jogo, que ninguém esquece, o tal do 7-1. Para os profissionais do esporte, é muito importante essa questão do corpo e da mente estarem alinhados. Então, no momento de treino, um atleta sente uma dor numa região que ele já tem um registro traumático. Imagina um atleta, você está na Copa do Mundo, simplesmente você não vai jogar porque sofreu uma fratura. Isso tudo acaba acometendo emocionalmente, inclusive, um jogador, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Elisa, só para você ter uma noção, para fraturar uma vértebra lombar, como foi isso que aconteceu na Copa do Mundo com ele, não é comum, não é fácil e a quantidade de energia envolvida no processo do impacto foi muito grande. Poxa vida. A gente sabe disso porque quando a gente faz cirurgia de coluna, até mesmo para colocar parafuso, para instrumentar a coluna, a gente percebe que existe uma força de resistência, principalmente no osso de um atleta, que é uma pessoa jovem e tem tudo aquilo de uma forma muito saudável. Então, assim, a magnitude do trauma foi grande. Não dá para dizer que foi exatamente isso que está causando dor nele agora, porque, assim, existe um trabalho muito intenso com o corpo, porque o atleta trabalha com isso e o alinhamento entre a mente, o que ele pensa, a própria inteligência emocional e a manifestação da sua inteligência através do movimento do corpo é extremamente fundamental para dar um bom desfecho. E aí os gestores ou o próprio técnico têm uma posição difícil de decidir tirá-lo ou não. Porque já pensou se isso pode causar um problema maior? A gente vai desgastar um atleta num jogo? Tudo bem que é uma eliminatória da Copa do Mundo, chama muito atenção, mas às vezes é melhor tirá-lo do que sobrecarregar fisicamente alguém e isso piorar, correto? Correto. Existe toda uma questão do gerenciamento, por isso que dentro do esporte existem diversas camadas de relevância, tanto do próprio profissional que tem que trabalhar, enfim, jogar e conseguir ter resultado, com bom preparo físico e também com uma técnica apurada, como de quem administra isso tudo, né? Porque acaba sendo
um verdadeiro balé e um desafio para você escolher quem vai, quando vai, por que vai. E se de repente você utiliza um super atleta e você faz com que ele tenha ele já está sinalizando que não está muito bem e você acaba provocando uma chance de uma lesão adicional acontecer. Isso traz, evidentemente, uma insegurança. Então, alguém que já teve uma fratura, quando começa a sentir uma dor num local próximo, já fica inseguro, às vezes não se movimenta tanto. E o Neymar é um atleta de alto rendimento que está numa posição que precisa de uma segurança tremenda. Você não pode chegar na frente do gol e se sentir inseguro. Isso até pode ocorrer, mas a segurança tem que ser muito maior a ponto de ser certeiro. Isso influencia muito mentalmente uma pessoa, um atleta de alto rendimento? Isso influencia. E, Elisa, geralmente o que acontece dentro da cabeça do atleta profissional é que ele praticamente esquece disso na hora que ele está executando o que ele sabe fazer de melhor. Então, é como se o corpo, na verdade, acionasse, porque nós temos um sistema interno do próprio corpo que gerencia a entrada da percepção da dor. Então, durante um jogo, por exemplo, em que existe o estímulo aeróbico do próprio corpo, com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento do próprio aporte de sangue para os músculos, você tem liberação de endorfina, que são neurotransmissores naturais que atuam no sistema nervoso central, e existe, durante essa percepção do jogo, quase que um momento de encantamento, em que você está naturalmente sofrendo o efeito desse neurotransmissor e desse sistema, sentindo uma sensação de analgesia, de forma que o único objetivo é fazer gol ou defender o time e assim sucessivamente. E depois que o corpo esfria, como é dito aí popularmente, aí podem vir as dores, enfim. Quem nunca, né? Depois de praticar algum esporte, está tudo lindo. Aí no outro dia está quebrado, nem anda. Então, se nós, seres humanos normais, já sentimos isso, quem dirá um atleta de alto rendimento? Eu quero trazer aqui para vocês uma reportagem que é destaque no nosso site da CNN, que está dando o que falar, até porque envolve o nome do presidente Donald Trump. Vai aparecer aqui para vocês ou aqui no telão? Eu quero falar a respeito da medicação utilizada pelo Trump. Está aqui, ó. Nós até já repercutimos esse assunto aqui e eu lembro que se você entrar no YouTube, na parte que está lá, correspondente médico, na página oficial da CNN, tem essa nossa conversa. Regeneron é procurado após tratamento de Trump, mas médicos querem mais dados. Vamos explicar, então, o que está acontecendo. A farmacêutica Regeneron foi quem é a responsável por esse coquetel que foi tomado pelo Trump. E depois da divulgação de que ele teria usado essa medicação, inclusive foi bem enfático dizendo que ele se sentiu rapidamente muito bem, então que era algo de fato eficaz para ele, nas palavras dele, o que aconteceu? Os norte-americanos, os pacientes, passaram a procurar essa terapia, que ainda é experimental. Ainda mais depois que Trump prometeu que ela seria disponibilizada de graça no sistema de saúde dos norte-americanos. Aí você já viu, né? Aquela corrida danada atrás do remédio. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Para lhe perguntar, doutor, o que é que nós já sabemos, quais informações nós temos a respeito desse coquetel divulgado pelo Trump? Bom, o que é esse coquetel, Elisa? A gente precisa entender isso. Quando eu faço uma vacina numa pessoa, eu estou provocando o sistema imunológico para que ela produza proteínas que são anticorpos que vão detectar o vírus e bloqueá-lo e dessa forma, então, evitar a infecção e a manifestação da doença. Quando eu faço um coquetel, e aqui a gente fala de anticorpos monoclonais, eu já estou entregando para o corpo esse anticorpo pronto. Para o corpo já começar a combatê-lo? Ele já começa a combater de cara. Então, o racional teórico é esse, eu pulo a etapa do meu sistema imunológico precisar produzir os anticorpos para combater o vírus. Então, você já cria o produto final, que você desejaria que fosse naturalmente produzido pela vacina. Isso então, é o estágio inicial da doença. O estágio inicial da doença. Então, assim, houve a infecção. Ok, o paciente está com coronavírus. Em vez de esperar o próprio sistema imunológico produzir, quiçá, de forma eficiente, anticorpos para lutar contra o vírus, eu já dei de cara esse anticorpo. Então, existe um racional teórico, porque poderia tanto ajudar no tratamento, combatendo os vírus que ainda estão ali, tentando se multiplicar, como até mesmo prevenir, porque quando o vírus ele cai dentro da corrente sanguínea, por exemplo, ou acaba tendo contato com a mucosa das vias aéreas, já existiria ali um anticorpo, como se a pessoa já tivesse, por exemplo, uma cicatriz secundária, uma vacinação eficiente e o vírus já é bloqueado de cara. Então, você adianta o serviço do seu sistema imunológico, é isso? Para já ir produzindo ali os soldadinhos que possam combater o vírus. Exatamente, você já manda uma tropa de cara.
Então, assim, existe esse racional teórico. Qual que é a questão? Existem dados robustos em muitas pessoas ou alguma coisa assim? Justamente isso que acaba sendo questionado pelo meio científico. Só que eu lembro um detalhe também aqui, que quando nós pusemos o assunto aqui no nosso quadro, doutor, a gente também explicou que depois do estágio inicial do Trump, ele passou a fazer uso também de remdesivir e dexametasona. E até a gente refletiu sobre isso. Puxa vida, até que ponto então esse coquetel foi bom, porque ele teve de entrar com esses outros remédios? Na verdade, eles entraram com tudo, né? Kit completo. Com kit completo, né? E muitos desses elementos que a gente está falando não tem uma super eficiência, mas existe dados científicos de que existe sim melhora, como por exemplo a dexametasona em paciente moderado ou grave, já mostrou o seu benefício, o próprio remdesivir, não é que é uma super melhora, mas teve diferença estatística favorável, e o racional teórico de se utilizar um kit como esse dessa empresa, dos anticorpos monoclonais, que faz todo sentido, também vem tudo para corroborar, né? Nesse sentido. É evidentemente que todos nós, seres humanos, queremos uma medicação eficaz, queremos uma vacina, mas aqui a nossa missão é trazer uma análise científica com o Dr. Fernando Gomes em cima de todos esses pontos. Torcemos pela melhora de todo mundo que foi acometido pela Covid, incluindo o presidente norte-americano. Hashtag correspondente médico. Vejamos aqui, Adir Pereira. Obrigada, Adir, pela sua participação. Gente, quando vocês mandarem as participações, lembrem de dizer a cidade de vocês, que é muito legal saber de onde aqui do Brasil vocês são. Adir Pereira, mesmo com o sistema imunológico muito bom, a Covid pode deixar alguma sequela, mesmo nem sentindo os efeitos da doença? O que a gente já sabe sobre isso? Pode, que a gente já sabe. Por exemplo, a anosmia, que acaba sendo a falta da sensibilidade em relação ao cheiro. Existem pessoas que, mesmo que não ficaram doentes, precisando de um suporte de oxigênio, perderam a capacidade de sentir o cheiro e não recuperaram nos meses subsequentes. Então, existem algumas sequelas que podem acontecer. Existem estudos evidenciando também que existe a penetração do vírus dentro do sistema nervoso central, o que poderia provocar alterações cognitivas. Eu digo poderia porque a gente precisa de tempo útil para avaliar essas pessoas no decorrer da própria evolução dos meses para saber se isso de fato é definitivo e se houve o acometimento do cérebro pelo vírus causando tal problema. Para fechar o assunto do Trump, a gente não consegue ainda afirmar que ele está curado 100% e tal. Isso agora é só uma questão de tempo. Se a gente imaginar que não faz 15 dias que começou toda essa história ainda, a gente precisa de um tempo maior de observação, né? Mas, de fato, ele parece ter uma evolução satisfatória, parece estar numa linha compatível do que a gente vai poder, em breve, dizer, olha, realmente passou pela infecção e manifesta-se clinicamente como curado. Isso aí, tomara que se cure o quanto antes. Obrigada, Mariângela, Paulo Alexandre, João, Everton, Moitinho, Alcimar Laurentino. É muita gente mandando mensagem aqui, Nazareno Rodrigues. Obrigada pela sua mensagem e obrigada ao doutor Fernando Gomes, que vem responder a todas essas mensagens e os questionamentos 1000 aqui que vão aparecendo. Obrigado, Elisa. Obrigado a você daí de casa.